Você sabe o que é enurese noturna? É vulgarmente conhecido como xixi na cama, mas o termo mais correto para descrever a perda involuntária de urina durante o sono é enurese noturna. Os pacientes perdem o controle dos esfíncteres, os músculos que controlam a saída de urina, e têm perdas durante o sono. Até os 5 anos, explica os especialistas, considera-se que perder urina durante o sono é fisiológico. Só depois dessa idade se considera que há enurese noturna. Embora seja mais comum na infância, o problema também afeta adultos, dividindo-se entre enurese primária, a pessoa que nunca teve controle dos esfíncteres, e enurese secundária, a pessoa que tinha adquirido o controle dos esfíncteres, mas perdeu-o. De acordo com a organização norte-americana National Association for Continence, a enurese noturna atinge 2% das pessoas com mais de 18 anos. Na adolescência e na vida adulta, a enurese noturna tem um impacto devastador no cotidiano. Cria problemas de autoestima, impede que o sono seja reparador e perturba a relação com o parceiro. Em muitos casos, os pacientes sentem necessidade de recorrer a apoio psicológico. Identificar a origem. Na maioria dos casos, a perda de urina durante o sono é multifatorial. Por exemplo, um doente cardíaco pode produzir mais urina durante a noite e tem maior probabilidade de acordar para urinar, a noctúria, ou de apresentar perdas de urina durante o sono, a enurese. Na sua origem, podem estar fatores tão variados como a dificuldade em despertar do sono, disfunção urinária ou doenças neurológicas. Dependendo dos casos, pode tratar-se de uma situação transitória ou que se prolonga no tempo. Os fatores de risco mais comuns são: sofrer de bexiga hiperativa, já que associada a um sono mais pesado, aumenta muito a probabilidade de ocorrência de perdas de urinas durante o sono. Produzir urina em quantidade excessiva durante a noite, poliúria noturna. Doenças neurológicas, em que há perda de controle dos esfíncteres. Ser filho ou neto de alguém com enurese noturna, já que a doença tem um componente genético elevado. Perante a ocorrência e persistência do problema, o primeiro passo é avaliar as possíveis causas. Em adultos, está indicada a generalidade dos casos, a realização de análise à urina e outros exames complementares de diagnóstico específicos. Como tratar a enurese noturna? Quer o doente nunca tenha controlado a perda de urina durante a vida, a enurese primária, ou já tenha adquirido o controle dos esfíncteres, mas o tenha perdido, enurese secundária, a enurese noturna pode ser controlada. A eficácia do tratamento depende da análise individualizada de cada doente. É preciso perceber exatamente a origem do problema e conhecer detalhadamente a situação clínica do paciente. Só depois é possível estabelecer uma terapia o mais eficaz possível. Por norma, o tratamento tem um componente farmacológico e outro comportamental, isto é, pode incidir sobre os sintomas, por exemplo, através de tomar medicamentos que ajudem a controlar a produção da urina, mas passa sempre pela adoção de estilos de vida e hábitos mais adequados. Adapte os seus hábitos. Para pôr termo à enurese ou minimizar as suas consequências, siga os conselhos dos urologistas. Limite a quantidade de líquidos ingeridos à noite. É fundamental beber água, pelo menos 1,5 litros por dia. Mas se sofre de enurese noturna, faça-o sobretudo na primeira metade do dia. Desta maneira, terá a bexiga mais vazia durante a noite, o que diminuirá a probabilidade de sentir vontade de ir ao banheiro. Evite alimentos e bebidas estimulantes. Café,
chá e bebidas alcoólicas ou gaseificadas contribuem para aumentar a atividade da bexiga e contribuem para a perda involuntária de urina. O mesmo pode suceder com a ingestão de alimentos ácidos ou muito condimentados. O tabaco é também um importante fator de risco, sendo fortemente desaconselhado neste contexto. Vá ao banheiro antes de dormir. Mesmo que tenha urinado há menos de meia hora, certifique-se de que tenha a bexiga completamente vazia imediatamente antes de adormecer. Este é um hábito simples que pode evitar uma noite desagradável. Utilize um despertador durante a noite. Em situações mais graves, a utilização de um despertador pode prevenir episódios de perda de urina. Fale com o seu médico sobre o tema, para perceber qual a periodicidade com que deve acordar, se 1, 2 ou mais vezes por noite.